gestão ambiental e sustentabilidade. As nossas últimas aulas nós temos falado aí, né, sobre essa construção psicológica, social, filosófica, consciência que adquirimos ao longo da evolução industrial, né, que fez nós chegarmos hoje a toda, né, uma estrutura política, social e ambiental de gestão ambiental e sustentabilidade. Na nossa última aula a gente viu, né, exatamente sobre essa evolução, o como que surgiu, né, algumas discussões e chegamos a ter hoje toda a legislação ambiental a nível, né, nacional e internacional, que faz aí, né, tratativas, discussões, movimentos, workshops e conferências internacionais e nacionais voltadas para as questões ambientais. E aí, né, a gente foi tratando de pontos bem, né, peculiares aqui da nossa região. Então, cada um aí tem falado um pouquinho das empresas que trabalham, como é, né, o modelo de negócio e como que a gente poderia pensar, né, uma vez que estamos estudando esse conteúdo e estamos aqui ganhando uma visão sistêmica sobre gestão ambiental e sustentabilidade, executar isso na prática amanhã. Não vamos deixar isso daqui, né, a graduação em 3, 4 anos, não. Vamos já executar isso amanhã. E hoje, né, como eu tinha dito na aula passada, nós íamos falar um pouquinho sobre essas políticas, essa evolução aí. Para isso, eu subi, né, alguns conteúdos para vocês na semana passada e hoje também. Espero que vocês tenham tido acesso a esse material já. E aí eu compilei um conteúdo onde a gente fecha a ideia nossa inicial, né, de evolução e consciência adquirida ao longo disso, diante aí, né, do uso das energias, né, não renováveis, que seria o petróleo e os minérios, né? E isso gerou aí consequências gravíssimas a um ecossistema ambiental. Eu procurei o vídeo que eu falei para vocês que eu ia subir sobre a nascente do Rio Paraguai e esse vídeo sumiu. Eu acho que retiraram e infelizmente eu não consegui postar para vocês. Mas nós temos aí, né, outros vídeos que falam sobre isso, eu vou estar subindo outros. Subi alguns sites, eu espero que vocês tenham acessado. O site do Ministério, né, do Meio Ambiente, onde você consegue encontrar muitas informações pertinentes lá. E um site de biodiversidade, que também é do governo, onde você consegue ver ali uma diversificação enorme sobre conteúdo sobre a biodiversidade do nosso Brasil. E aí eu subi um compilado dessas duas últimas aulas nossas, né, onde a gente viu ali aquela aquisição de consciência diante da evolução da questão ambiental, onde a gente vê a questão da sustentabilidade, a questão sócio, que é o social e o econômico, e o ambiental. Isso precisa andar junto, né? Adquirimos uma percepção ambiental, que fala sobre a disponibilidade dos recursos, né, sejam eles hídricos ou não, né, vegetal ou não, as restrições ambientais que precisou, né, ser trabalhada aí nessa compreensão das inter-relações homem e meio ambiente, alterações, né, no uso e na ocupação, seja, né, urbano ou rural, que é essa questão de crescimento populacional e, consequentemente, a gente tem aí toda uma evolução, né, de um ecossistema, principalmente industrial. Lembram das 4 eras que eu disse que nós vivemos? Então, nós temos a primeira era, que é a terra, depois nós viemos para uma era industrial, e aí a gente passou por uma era do conhecimento, e hoje a gente vive uma era tecnológica, de digitalização, correto? Então, isso trouxe, né, diversas demandas por serviços que incluem, né, tanto estruturas quanto infraestruturas que garantissem essa percepção, essa busca por uma tomada de decisão mais consciente
principalmente pela evolução de infraestrutura industrial. E uma demanda nossa, né, que envolve a questão social mesmo. Nós vivemos hoje, né, em um mundo onde os recursos eles estão sendo, né, consumidos da natureza e alguns já foram extintos. E é necessário que tenhamos um desenvolvimento sustentável, que é essa capacidade, né, de melhorarmos a vida humana e mantermos o ecossistema equilibrado, que os recursos, seja ele natural, humano, financeiro, físico, sejam compatíveis com essa evolução. E aí, no material que eu subi para vocês, está exatamente nesse formato que eu estou colocando aqui para vocês, né? É uma necessidade, tanto da nossa geração agora presente, quanto da futura, mantermos, né, esse desenvolvimento sustentável, que é esse conjunto de fatores. Lá no material que eu subi para vocês, tem o site lá, né, do Ministério do Trabalho, ou perdão, do Ministério do Meio Ambiente e da Biodiversidade, aonde mostra lá a configuração de objetivos de desenvolvimento sustentável que foi construído a nível internacional. Então, vocês podem acessar o material, vocês vão ver que são alguns objetivos, tem vários. Eu não vou tratá-los aqui porque a gente vai discutir isso de uma outra forma, tá? Mas a gente tem lá dentro, por exemplo, erradicação da pobreza, da fome, redução das desigualdades. Professor, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Ora, nós evoluímos quanto sociedade devido a essa industrialização. Essa industrialização, como a gente já viu, né, de uma forma desordenada, consumiu os recursos naturais, degradando eles, né, ao ponto de contaminá-los, extingui-los, devido, né, a essas energias não renováveis. Como também tinha colocado na aula passada, a gente já consegue perceber uma mudança, e o Brasil já vive isso, e o mundo também vive isso, que já é a utilização de energias com um menor impacto ambiental. A exemplo, a questão da energia fotovoltaica, solar aí, né? Até, eu não me lembro quem colocou isso na aula passada, mas houve uma citação aí que vocês estavam discutindo sobre isso, já havia aí, né, presenciado essas questões. Então, dessas situações surge um conceito de gestão ambiental empresarial, que é a importância que a empresa precisa dar para a diminuição desses impactos, né? É necessário ações administrativas dentro do processo de produção operacional, com essa finalidade de proteger e de eliminar ou mitigar, reduzir esses impactos causados, né, por essas evoluções industriais ao longo do processo. Então, a gestão ambiental, que é a gestão empresarial, ela parte desse princípio, que ela tem a missão de fazer com que todo o processo produtivo organizacional de manufatura. Lembram lá do videozinho da história das coisas? Alguém que assistiu aquele vídeo? Vamos lá, na aula passada ainda ninguém tinha assistido, e nessa? Quem assistiu? Eu ainda não assisti, professora. Eu esqueci. Gente, vocês estão deixando passar vergonha. Como assim vocês não assistiram aquele vídeo que faz uma crítica tão grande com a evolução industrial? Eriane, salva todo mundo aí. Diga assim, eu assisti, professor. Prof, de Kelly, verdade. salva todo Eu lembro, mundo, eu assisti, Kelly. mas eu assisti no trabalho. Não tem problema. Se você assistiu, já é bom. Então, se você lembra lá aquele modelinho, né, a mocinha falando, tem uma versão em português daquele videozinho também. Eu não sei se a versão que eu subi é em português, é em inglês a versão, né, mas tem aí em português. Onde você consegue, né,
fazer uma reflexão crítica e reflexiva sobre o uso, né, da natureza e tudo aquilo que ela gera, né, de subprodutos que são ali descartados, né, dentro da nossa sociedade e no meio ambiente. Então, essa gestão empresarial ambiental, ela gera conceitos, né, e lá no material que eu subi para vocês, existe uma perspectiva quanto ao objeto, né, que é a questão, né, de você poder manter o meio ambiente saudável, que é o objeto, né, de exploração, quanto aos meios utilizados, quanto aos instrumentos utilizados de menor impacto, que geram uma base de atuação mais solidificada, com cenários ambientais, né, que possam ser mais detectáveis, duráveis, dentro desse processo aí de extração dos recursos dentro da natureza. Há desdobramento, sim. Professor, ele mostra bem detalhadamente o processo, né, que tem sobre os materiais, como que vai ser descartado no ambiente. Eu achei muito interessante ele, muito mesmo. Exatamente. Por isso que eu estou colocando. E já é um vídeo, ó, esse vídeo já tem uns 25 anos, para você ter uma ideia. É um vídeo bastante antigo, não é um vídeo recente. Por quê? Porque essa questão ambiental... Ele mostra como a partir até do começo da produção dele. Né? Por isso que a gente estudou, né, as duas últimas aulas, esse processo de evolução. Até, né, a consciência, é o que a gente está tratando hoje. É essa percepção de que a evolução industrial, a industrialização, porque hoje nós vivemos num mundo totalmente industrializado. Totalmente industrializado. Dificilmente a gente retorna para uma atividade onde a tecnologia não esteja inserida. Daqui para frente, a tendência é nós povoarmos Marte. Né? Existem dois carinhas aí que estão brigando já por um espaço em Marte, que é o Elon Musk e o Jeff Bezos, né? Os dois aí já tem, né? Um já tem um foguete construído que já vai ao espaço e volta em pé inteiro, já, né? Virou Uber da NASA. Ninguém dava nada para o cara conseguiu construir isso e com uma energia, né, menos impactante ao meio ambiente. Olha só que situação que a gente está falando, né? E agora entrou aí o carequinho Bezos, né, nessa briga aí por ver quem que vai ficar com qual parte lá da Terra Vermelha, né? Se alguém quiser alguma passagem aí, já pode providenciar junto a eles, viu? Então, todo esse processo, né, aquele videozinho, aquela crítica, gerou uma política ambiental, que é o assunto, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à distante, se der tempo hoje, que eu disse que eu faria isso com vocês, a gente entraria nas políticas, né? Todos os impactos que foi, né, consequente de acidentes causados pela mão do homem, por essa evolução, foi dando, né, margem para discussões internacionais, para conferências. Então, muito se perdeu ali, né, com os mares, nos corais, enfim, com os rios, as faunas, as floras. Para ter uma ideia, a gente tem, né, regiões dos Estados Unidos que já não existem mais, por exemplo, a abelha. Aqui no Mato Grosso, a gente tem algumas regiões, por exemplo, o maracujá, o cultivo do maracujá. O maracujá ele precisa de um besouro chamado mangava. Quem já viu isso? Quem conhece? Já ouviu falar? É aquele zangão. Aquele bichinho lá é o que faz a polinização do maracujá, que faz com que flore, né, e dê o fruto. Já tem regiões que a gente não consegue fazer isso. É necessário fazer a polinização de forma manual. E isso é um impacto, é um reflexo dessa evolução tecnológica, industrial, desse avanço diante aí, né, da estrutura ambiental, do ecossistema, a gente consegue ver essa diminuição de algumas espécies.
Então, essa política, né, que gera princípios em cumprimento, né, dentro das organizações, então isso vai gerar toda uma responsabilidade, todo um desempenho organizacional, e é necessário que haja um gerenciamento. Então, houve, né, com todo esse processo, uma política que exige das organizações um gerenciamento do seu processo, que eles façam a regulação do uso, o controle, a conservação do meio ambiente, para que haja uma conformidade, que seja necessário aí, né, uma evolução sustentável, e que haja, além desse gerenciamento ambiental que está no eco, né, no ecossistema, haja um sistema de gestão. O gerenciamento é alguém que vai cuidar, visão sistêmica, né? O sistema de gestão, ele é um passo a passo, ele é um planejamento que vai dar responsabilidade, que vai dar, né, diretrizes para os processos, para os procedimentos, que vai fazer com que haja um desenvolvimento, uma implantação, né, a fim de que haja o cumprimento de metas. É isso que a gente tem aí, né, ao longo do processo. E é claro, né, essa política ambiental ela é governamental. Consequentemente, o governo ele possui uma gestão pública. Então, quando você vê o Estado desenvolvendo ações, né, que sejam de conscientização, de educação, que envolvam aí, né, você conservar o meio ambiente, não descartando, né, materiais que venham aí não ser decompostos pela estrutura do ecossistema ambiental, ele está cumprindo uma política ambiental, né? E a gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, dentro dos estados e dos municípios, elas cumprem, né, a política nacional do meio ambiente, que é a que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, olha aonde nós chegamos, a importância que nós temos aí, né, com essa questão ambiental. E esse sistema de gestão ambiental, que ele é direcionado aí pelas organizações e ele cumpre a política nacional do meio ambiente, ele busca, né, estabelecer para a empresa essa política. É necessário que haja um plano para com que essa empresa execute os requisitos dessa política. É necessário que haja, por exemplo, avaliações tanto qualitativas, né, da operacionalização que poderia gerar um impacto ambiental, quanto quantitativas. Qual é o volume disso, né? E se isso, por exemplo, gera um impacto negativo ou positivo para o meio ambiente, neutro, e vai ser necessário que haja auditorias, inspeções ambientais para que haja esse controle qual e quanti. E, né, fazer um revisamento diário, cotidiano, sempre. Provavelmente vocês lembram do PDCA. Lembram do PDCA? Você planeja, você... Lembra? Quem lembra do PDCA? P, D, desenvolver, C... Cadê? Quem sabe? Quem lembra aí? PDCA, planejar, desenvolver, e o C é o quê? E o A? Alguém? Habilita-se. Agir, né? Ou meninos, PDCA. Eu vou dar isso como atividade para vocês, hein? Já pensou? Tem que pensar rápido para responder isso, as coisas, não? O importante é que a gente tem que entender que a política, né, nacional do meio ambiente e o sistema de gestão ambiental, eles buscam, né, fazer ali um controle dos impactos ambientais que possam ser, né, causados
pelas estruturas organizacionais, que sejam elas físicas, químicas, biológicas, enfim, de qualquer tipo de matéria, de energia que, né, possa se resultar, né, dessa estrutura aí que, enfim, faz uso dos recursos naturais. Porque você já pensou, tudo que a gente consome hoje vem da natureza. Você quer ver um exemplo? Água. Né? O Brasil vive hoje uma das principais, né, estiagens hídricas dos últimos 70, 80 anos. O Brasil desenvolveu um planejamento da última, né, estiagem para essa, o que ainda garante a nós aí termos água. Então, quem aí não conhece, né, situações onde rios se secaram, por exemplo, o Rio Diamantino aqui está seco. Na sua cidade aí, como é que está a captação de água? Provavelmente há um ciclo de água no seu bairro, por exemplo. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Às vezes você nem percebe isso, mas essa água ela é captada de uma nascente dentro da sua cidade, de um rio, de um córrego que tem por aí, de uma nascente, certo? Essa água ela é captada, ela é tratada e a partir daí, né, ela é armazenada no reservatório e ela é distribuída na cidade. Mas com, né, essa estiagem hídrica aí, o Mato Grosso ficou aí praticamente mais de 90 dias, 100, 120 dias sem uma chuva. A chuva foi em setembro agora, não foi? O tempo seco que a gente teve aí, né? Ficou junho, julho, agosto e setembro. Nós ficamos quase 4 meses sem chuva. Então, impactos ambientais são causados devido, né, a essa evolução tecnológica. Tudo isso tem uma finalidade, é fazer com que essas indústrias, com que essa industrialização, com que essa mecanização de uso, né, e extração dos recursos naturais gerem o mínimo de impacto possível, uma produção mais limpa possível. É necessário que haja uma eficiência no uso dos recursos naturais. Então, né, quanto mais a gente conseguir fazer a racionalização do uso desses produtos, né, diminuir, por exemplo, a geração de resíduos, de subprodutos que acontecem como tem no videozinho lá, né, ele extrai, produz e os resíduos são descartados, eram descartados de qualquer jeito, que gerou os impactos que a gente tem por aí, né? Ou hoje, quanto mais nós conseguimos reaproveitar os recursos ou os resíduos, menos impacto ou mais produção limpa a gente consegue gerar. Então, por exemplo, a gente tem hoje aí a logística verde, né, que é a logística reversa, que é a utilização de resíduos, né, que é o subproduto do produto consumido, como a gente tem hoje plástico, a gente tem papelão, a gente tem vidro, a gente tem, né, vários outros produtos liquefeitos do petróleo, por exemplo, e por aí vai embora, que são hoje reutilizados no reprocessamento de outros materiais ou na indústria com a finalidade de manter ali aquele ecossistema. É necessário que a gente estabeleça um tripé, que eu estou sempre falando aqui para vocês, né, que é a questão econômica, ambiental e social. É um tripé. Por quê? Porque a gente vive dentro desse ecossistema. É necessário um crescimento econômico, é necessário uma proteção ambiental e a nossa sociedade precisa desenvolver, mas desenvolver de forma sustentável. Então é necessário uma sustentabilidade social, a questão ambiental, além de se proteger, é necessário gerar uma sustentabilidade para que isso continue e se mantenha, né? E a questão econômica, além de, né, ter o seu crescimento, a gente precisa que ela seja sustentável, porque senão vai chegar uma hora que, né, a gente já não vai ter mais aí condições. Lembra que na aula passada eu coloquei para vocês que os países aí, né, de primeiro mundo
polos mais industrializados, como na Ásia, China, Japão, Estados Unidos, né, na Europa, enfim, os maiores produtores industriais, por incrível que pareça, são um dos maiores consumidores aí hoje, né, de selos verdes, que envolvem aí a ISO 14000, a família toda da ISO 14000, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Mas partiu, né, desses meios, ou dessas indústrias, esses caminhos de evolução, que fazem com que a gente gere essa percepção, que gerem essa, né, evolução de cuidados, essas normatizações que envolvam a gestão pública, enfim, os governos mundiais, que envolvam as empresas, as organizações, envolvam o próprio mercado de trabalho. Então, a gente teve evoluções filosóficas, né, que envolve um planejamento, que envolve uma gestão, que envolve um controle desses quesitos ambientais, e a gente começa a perceber aí que a gente evoluiu. Tem uma laminazinha que eu coloquei no material de vocês, deixa eu pegar ela aqui. Qual que é aqui? Uma das últimas laminazinhas que eu coloquei lá no material, que ela mostra o seguinte, ó, no começo a gente tinha um saneamento, né, básico devido aí a esse processo de industrialização, que era, né, a saída do rural, da terra, para o urbano. Com essa distribuição de saneamento que começou a despejar isso no meio ambiente, foi necessário garantir um controle. Esse controle, ele precisou ter um planejamento. Não bastava só controlar o saneamento jogado, né, ao léu no meio ambiente, no solo, enfim, na questão do ecossistema ambiental. Mas hoje já não é necessário só planejar, é necessário fazer a gestão. Então a gente não pode confundir planejamento com gestão. O planejamento, ele vai ser executado e ele vai ter que ser cumprido. Há um teto para você chegar e, a partir dali, estabelecer outro, certo? A gestão é o como a gente vai fazer isso. Planejamento, curto, médio e longo prazo. A gestão é gerir esse controle de toda essa estrutura, de todo esse processo. Estão compreendendo até aqui? Diga aí quem que tá por dentro do que eu estou falando aí ou está boiando. Thalita? Sim, professor. Será? É mesmo, Kelly. Diga aí. Oi, tudo bem com você, Kelly? Eu não ouvi a última parte, professor. Perguntei se você está entendendo. Se você tem alguma dúvida até aqui. Se a gente consegue fechar essa ideia, né, até aqui, desses conceitos, dessa evolução. Ok, gente? Então tá. Olha só, a gente pode aqui, então, avançar para a política nacional. Eu também subi essa política para vocês. O que acontece? Eu não quis converter ela num documento, né, aí dentro de um Word. O que eu fiz? Eu fiz aí a conversão da página lá, tá, do Ministério do Meio Ambiente, que fala exatamente sobre a Lei 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. E o que eu acho importante aqui? A gente fazer rapidamente aqui a leitura de alguns pontos para que a gente possa compreender melhor como que se estruturou essa política dentro do território brasileiro, com a sociedade, a questão econômica e a questão ambiental, que é esse tripé aí. Então, a gente teria aí como uma mola propulsora a questão econômica, né? O consumo dentro da nossa sociedade, que
usa-se da questão ambiental para que haja aí, né, o desenvolvimento social. Tá? Então, essa política, qual que é o objetivo dela? É preservar. Então, você pode depois fazer o acesso dentro do CIGA dessa política, tá? 6.938, que fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. E lá no artigo 2, ela fala exatamente sobre os objetivos. Então, olha só, ela tem o objetivo de preservar, de melhorar e de recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Essa vida é tudo aquilo que respira dentro do nosso mundo, tá? Não é só a vida humana, não. Assegurar dentro do país condições de desenvolvimento social e econômico, então é socioeconômico, aos interesses de segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, atendendo os seguintes princípios. Olha só os princípios dessa política diante de toda essa evolução e desse impacto industrial que gerou dentro desses recursos de consumo natural. Primeiro, uma ação governamental que gere uma manutenção do equilíbrio ecológico, que considere o meio ambiente como um patrimônio público. Hoje a gente tem os parques e as reservas ambientais. Quem é que já foi num parque ambiental, numa reserva ambiental? Ninguém? Vou subir para vocês essa atividade, então, para vocês buscarem quais são, né, hoje, por exemplo, aqui no Mato Grosso, alguns desses parques ou dessas reservas. O que vocês acham? Pode ser, Pro. Você não lembra, ninguém lembra de nenhum? Nossa, gente, como assim? Lá na Chapada, vocês não lembram da Chapada? O que a Chapada virou? Por ela ter pontos turísticos? Gente, que isso. Dá um Google aí, ó. Eu vou dar um Google. Não, Não gente, lembro. misericórdia. Eu vou dar um Google aqui, ó. Parque Chapada. Dos Guimarães. Já está aqui, ó. Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Só dá um Google aí, você vai ver o que virou o Parque de Chapada dos Guimarães. Olha lá. Você deveria saber disso. Mas estamos aqui para entender disso, né? Toda aquela área da Chapada ali, que é o parque ali eles, né, virou ali um parque para os elefantes. Vocês já viram isso? Ouviram falar disso? Hã? Quem já ouviu falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar, não, Pro. Não? Então, puxa aí o Santuário dos Elefantes na Chapada dos Guimarães. Vocês vão ver isso aí, um parque, uma área da Chapada que foi reservada para isso. Fora isso, a gente tem outros parques, né, de preservação e conservação ambiental, que vai ser um dos trabalhos que eu vou colocar para vocês. Então, existe o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, que hoje é um santuário de elefantes. Olha que legal, o que vocês acham lá? Dá para ir lá, né? Vamos voltar para a lei aqui. Um patrimônio público, né, que aí envolve a questão dos parques ambientais ou das reservas ambientais, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, os parques, a nível, né, de gestão pública, eles têm aí, né, o uso coletivo. Nós somos donos e responsáveis pela conservação, pela manutenção, né, desse equilíbrio ecológico, porque é necessário que nós geremos e preservemos
um desenvolvimento sustentável que garanta aí, né, às gerações futuras um mínimo do ecossistema nosso. Lá dentro do artigo 2 ainda continua assim, ó, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Na aula passada eu tinha dito para vocês, por exemplo, que a China usa máscara há muito tempo. Né? Então, quando ele fala que uso racional, seja, né, do solo, do subsolo, da água e do ar, é no sentido aí, né, de poluição do ar. Quem mora em Diamantino, esses últimos 2 meses, tem sofrido demais com as queimadas. Né? O Mato Grosso tem um período de queimada que é muito difícil para quem aí, né, não é acostumado, e eu acho que todo mundo sofre com essa questão do ar que tá, né, poluído, uma fumaça que faz com que você tenha uma respiração mais ofegante, enfim. O solo precisa ser, né, utilizado de forma racional. Nós temos muitas regiões no estado que são aí áreas que se tornaram arenosas devido exatamente aí a não preocupação do uso, né, ou a má utilização desse solo. Como eu coloquei a água aí, tem locais aí que acabou. O rio aqui de Diamantino não é somente por uma questão de seca. Houve aí, né, uma utilização indiscriminada que fez com que esse rio também secasse. É necessário planejamento e fiscalização desses recursos, então, seja eles, né, municipais, estaduais ou federais, existem órgãos que essa política aqui estabeleceu para que haja esses controles. Zoneamentos dessas áreas potenciais ou efetivamente poluidoras. Esse zoneamento é que haja ali, né, uma demarcação desses locais e, consequentemente, controles para isso. Essa política, gente, ela é de cunho nacional no Brasil, tá? Ela não é só aqui do Mato Grosso ou só de Diamantino. É necessário incentivos, né, ao estudo e à pesquisa das tecnologias, então aqui está dando um direcionamento para a gestão pública, para que haja aí, né, essa racionalização e essa proteção desses recursos hídricos. É necessário o acompanhamento do Estado, né, da qualidade ambiental, de recuperação de áreas degradadas. Então, hoje a gente vê aí que, há um tempo atrás, muito se consumia, por exemplo, madeira advinda das matas, das florestas. Né? O Mato Grosso tem aqui parte da Mata Atlântica, a gente tem uma parte amazônica aqui, da Amazônia, né? Que é uma transição entre Cerrado e Amazônia. Você vê aqui um bioma amazônico. Em Diamantino nós temos essas áreas de transição aqui. Ora você vê Cerrado, ora você vê Amazônia. Ora você vê Cerrado, ora você vê Amazônia. É uma área, né, de transição. Proteção de áreas ameaçadas, por exemplo, lá as nascentes do rio Diamantino ou do rio Paraguai aqui em Diamantino precisa urgentemente serem protegidas para que não haja ali a destruição dessas fontes naturais de água. Olha que coisa, né, incrível. E para que essa lei existe? Olha só, aí ela estabelece aqui, né, alguns critérios que eu creio que é necessário que você depois faça a leitura disso, para que você tenha compreensão. Se eu ficar lendo toda ela, vai se tornar maçante. Então, eu estou pegando pontos mais principais, e eu acho importante a gente falar do que está aqui dentro, porque é isso que precisa ser cumprido pelas organizações. Objetivos dela: a compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico. Então, pode se desenvolver industrialmente falando, socialmente falando? Podemos, sem problema nenhum. Mas é necessário que haja aí, né, um desenvolvimento econômico e social que preserve a qualidade do meio ambiente. Definições de áreas prioritárias de ações governamentais relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, né, que vai atender a necessidade social, governamental de Estado. É necessário o estabelecimento dos critérios e padrões de qualidade. Então, é aí que sai, por exemplo, a ISO 14000,
e outras normativas que a gente vai ver isso, né, mais adiante, mas nesse primeiro momento a gente só está trabalhando essa questão aqui da política nacional. Tem que ter desenvolvimento para pesquisa e para tecnologia. É necessário a difusão dessas tecnologias, que elas sejam divulgadas, essas informações, para a consciência pública. Tá na política. Então, o município ele precisa gerar educação ambiental. O Estado ele precisa desenvolver educação ambiental. Campanhas nesse sentido. Aí eu faço uma pergunta. Como é que está isso? Você tem visto isso em algum lugar? As empresas, né, de forma privada, algumas fazem, quando tem aí, né, um mercado de exportação. Mas e o seu município? Quem está fora de Diamantino ou quem está em Diamantino? Você tem visto isso? O município tem feito isso? Meninos, meninas. Meninas. Qual foi a pergunta? Desculpa, eu tava lá na cozinha. Eu escutei já perguntando alguma coisa e vim correndo. De verdade. Prof, que eu me lembro de cabeça, eu não sei aqui em Diamantino. São empresas maiores, né? A pergunta é quanto à gestão municipal, né? O município em si. O município tem um departamento ambiental? Tem, gente. O município tem. O município tem um profissional da área ambiental. Toda prefeitura tem que ter, está na estrutura da política ambiental, tá? Diamantino, ele desenvolve ações ambientais. Eu consigo ver isso de forma muito presente. Eu até vou convidar em um outro momento para uma aula nossa o técnico ambiental da prefeitura de Diamantino para divulgar um pouquinho o trabalho dele, né, e o trabalho municipal dentro do município. Então a gente vai encontrar um momento aí para conversar com o coordenador. Eu conheço ele, tenho falado com ele, para que a gente possa fazer uma aula para vocês conhecerem um pouco mais dessa gestão, né, ambiental pública municipal. Mas olha só, a gente tem aqui, me fugiu o nome agora, como é que fala? Os mirantes. Diamantino construiu uns 3, uns 4 mirantes, né, nos últimos aí 4 anos, com esse objetivo do ecoturismo, né, da questão aí da preservação, de gerar consciência, né, para que a gente possa desfrutar da natureza de algo, né, que precisa ser sustentável. Todas vocês são de Diamantino, ou tem alguém fora daqui que poderia falar? Nobres já é um local que faz isso por natureza, né, devido à região lá. Mas tem alguém que está fora de Diamantino aqui? Não? Não, professor, de Diamantino. Todas são de Diamantino. Então, ótimo. Tá. Então, olha só, é essa política aqui, né, nacional, que vai estabelecer quais são os órgãos de cunho, né, superior, de cunho consultivo deliberativo, de cunho, né, seja executor, seja local. Então, é ele que estabelece o CONAMA, que é um conselho, né, que vai estabelecer alguns princípios, algumas diretrizes de execução. É ele quem regula o IBAMA. Já ouviram falar do IBAMA? O IBAMA já fez, né, alguma fiscalização por aí? Pode falar, Iriane. Professor, eu fui conhecer aquele mirante ali para a usina, sabe? Já ouviu falar? Aquele que tem bem lá na usina? Tem Aí 2 você lá, né? vai. Isso, aí tem um que é muito longe. Aí eu fui.
quando chegamos lá para ir conhecer aquela cachoeira que é bem bonita, lá também é tipo assim, agora eles fecharam. A população não consegue mais chegar lá. Aí tinha bastante placas sobre ambiente, sobre poluição, sobre um monte de coisa que não era mais para as pessoas estarem entrando lá para não destruir, né? Para poder manter aquela natureza. Aí agora a gente não consegue mais acessar a cachoeira lá dentro. Só olhar de fora mesmo, de longe. Lá pelo mirante, que dá de ver a ponta da cachoeira só, por exemplo. A gente não consegue mais entrar lá dentro. Às vezes, isso faz parte dessa gestão? Esse Faz cuidado parte, todo? sim, faz parte dessa gestão. Da gestão municipal, eu não estou falando da gestão da prefeitura, do prefeito, tá? De uma política de prefeitura. Eu estou falando da política nacional. A política nacional ela tem, né, os seus atores, municipal, estadual e federal. Então, é deliberado de forma, né, em todo o território nacional, regras que são cumpridas por atores responsáveis dentro do tripé economia, ambiental e social. Então, por exemplo, na economia a gente tem a gestão pública. Toda gestão pública, todas as três esferas, elas têm os compromissos que elas precisam tomar quanto à questão da educação ambiental. Não é? A questão econômica também tem as empresas privadas. Lembra que nas nossas últimas aulas a gente falou exatamente sobre, né, essa extração de forma indiscriminada dos recursos naturais e, consequentemente, né, o despejo dos resíduos também de forma indiscriminada, devido aí, né, à geração por meio de energias não renováveis, contaminou tudo. Então foi se estabelecendo essas políticas, essa lei. Então essa lei aqui ela é uma lei macro, que tem, né, responsabilidade para todos os atores. Ela estabelece, por exemplo, a nível, né, de gestão pública, a promoção da educação ambiental, né, a promoção da conscientização da sustentabilidade, da preservação, né, dos ambientes, sejam eles naturais, de conservação e de preservação. Então, quando eu falei dos parques, isso é uma lei de Estado brasileiro. É necessário se preservar. Então, o Estado vai lá, fecha uma área e abre de tempos em tempos para o acesso, né, do povo, que nós somos responsáveis por isso também. Foi essa a minha pergunta, entendeu? Agora há pouco. Se vocês já viram isso em algum lugar, exatamente isso. E o que você acabou de dizer é isso. Né? Toda aquela construção, aquela estrutura dos acessos lá dos mirantes tem esse cunho de preservação ambiental. E, de certa forma, o município de Diamantino está cumprindo com isso.